Olá, estamos de volta então à Offshore Technology Conference 2025 aqui do Rio de Janeiro. E agora eu tenho a satisfação de estar com o Simão Silva, que é o Country Manager da Oceaneering, e lidera aí várias operações desafiadoras aqui no Brasil. E primeira pergunta, Simão, é prazer tê-lo aqui. E em termos de tecnologia e Oceaneering, como é que você vê aí esse equilíbrio em termos de inovar com coisas ainda não testadas e, ao mesmo tempo, garantir para os grandes clientes as operações correntes que vocês entregam com a mesma qualidade, com a mesma resiliência de sempre? Sim. Renato, obrigado por me ter aqui. É um prazer. O Brasil está num momento bem interessante para desenvolvimento de tecnologia. Estou falando especificamente do mercado de óleo e gás, que é o mercado que eu estou mais próximo, né? Sim. Existe um fundo de investimentos aqui fomentado pela ANP, através de regulamentação, que obriga com que as empresas produtoras de óleo e gás dediquem parte desse dinheiro, é 1% do lucro líquido deles, para fundos de pesquisa. E hoje esse dinheiro, ele soma uma quantidade aproximada de 3 bilhões de dólares por ano disponíveis para a indústria. O modelo disponibilizado pela ANP ainda está um pouco quadrado, ainda precisa de algumas melhorias, né? A gente tem trabalhado junto à ANP, junto a alguns outros órgãos da indústria, para poder tentar facilitar o acesso a esse capital a partir de empresas prestadoras de serviços, fabricantes de equipamento, que hoje praticamente metade desse capital vai para universidades. Nada contra as universidades, porém a gente sabe que os problemas começam na operação, né? Eles não começam na faculdade, e a gente tem um entendimento de que boa parte desse fundo deveria ser dedicado para a indústria, para a identificação desses problemas, e aí a indústria poderia trazer as faculdades na busca da solução. Então, o Brasil tem uma oportunidade de ouro, ainda não está explorando, mas esse fundo da ANP, pago pelos operadores, ainda tem algumas barreiras de entrada. Superando isso, eu acredito que a gente vai ter uma aceleração do desenvolvimento de tecnologia no Brasil violenta. Tá? Tem muitas empresas que hoje deixam de desenvolver projetos interessantes, e quando você coloca na lista do investimento requerido, esses investimentos estão acima do investimento disponível. Tem empresas pequenas, médias e grandes com disponibilidade de capital limitada. E o que esse fundo da ANP pode fazer para a indústria é liberar e acelerar o desenvolvimento de tecnologias. A gente está quase lá. A ANP, eu participei de um painel hoje de manhã com o Pedro, que é um dos diretores da ANP. Sim. E eles têm olhado com bastante carinho para esse assunto. É importante a gente acelerar um pouco esse tema para poder destravar dinheiro para a indústria desenvolver tecnologia local. Isso é fantástico, né, gente? Na PixForce a gente já teve aí diferentes inovações em torno justamente desse programa, que não é bem um programa, né? É uma obrigatoriedade, né, Simão, em termos de investimento. E eu acho que esse viés de realmente estar buscando produtizar a tecnologia é essencial. E é uma das coisas que a gente vê muito levando a tecnologia da PixForce para o exterior, como a gente consegue competir com os melhores, seja no Sudeste Asiático, em Hong Kong, seja na Europa e seja agora em Houston, onde a gente está com o escritório há pouco mais de um ano. Nesse sentido, Simão, a Oceaneering, vocês adotam muita tecnologia. Essa tecnologia é muita gerada internamente ao time de vocês? Vocês trabalham com terceiros? Como é que é o modelo de inovação da Oceaneering em termos de adoção do que há de melhor aí no estado da arte das suas operações? Nosso CEO global, ele sempre fala que a Oceaneering é um Technology Delivery Company. Então, a nossa prioridade número 1 não é fazer R&D, não é fazer pesquisa. Nós fazemos um pouco para que a Oceaneering continue na frente da tecnologia nas categorias que a gente opera, mas o nosso objetivo principal hoje é a identificação de tecnologias que estão no mercado, que possam ser agregadas ao nosso portfólio e que aumentem a geração de valor para o nosso cliente final, a maioria dos operadores. A gente estava conversando um pouco offline ali, você falou da PixForce, né? Esse é um caso típico, assim, a Oceaneering hoje não está numa posição de sair desenvolvendo software de AI. Porém, nós estamos na busca de empresas, parceiras, fornecedores, sócios que possam trabalhar no desenvolvimento dessa tecnologia, carregar o risco que eles conhecem e aí, na hora da execução, da prestação de serviço, transferir essa tecnologia para a Oceaneering para a gente fazer o que a gente faz melhor, né? A Oceaneering é uma grande empresa prestadora de serviço. Recentemente, a gente fez uma aquisição de uma empresa no Reino Unido chamada GDI. E é uma empresa focada no escaneamento de ativos
muitas plataformas de petróleo, inclusive a gente está fazendo um escaneamento aqui no Brasil, no momento, onde você cria um digital twin, mas não vindo de um desenho. Você cria um twin vindo do escaneamento do ativo real. Sim. Que é sempre um pouquinho diferente, né, Simão? Sim. Assim, o pessoal não conhece bem a indústria do óleo e gás, sempre tem ali uma modificação ao longo do tempo, alguma diferente mudança que às vezes no papel, não, na tela hoje em dia, não está refletido na prática, né? Por isso, essa sutileza, mas a relevância do digital twin, né? Do as-built. É uma oportunidade de ouro, porque você pode, ao longo do tempo, já que você tem aquela base zero de como é que o ativo foi instalado, conforme você passa, esses ativos vão ficar operando 10, 20, 30, 40 anos em alguns casos. E aí essas modificações vão acontecer, algumas com base em engenharia, outras não. Né? O mercado faz o que tem que fazer para poder manter aquela operação ali funcionando. Por isso também a importância da ANP para poder ter certeza que as empresas produtoras estão operando de forma segura. Mas eu consigo ver onde essa tecnologia vai cada vez facilitar, principalmente nessa área de inspeção, vai poder facilitar muito a remoção de pessoas de bordo. Porque você, num futuro não distante, você não vai precisar ter pessoas correndo a plataforma toda fazendo escaneamento. Você vai ter um robô andando pela plataforma fazendo escaneamento, e aí você usa um AI para poder identificar as anomalias, e aí você vai ter uma pessoa que só vai olhar para a anomalia. Então você faz a gestão com base na exceção, e não mais a gestão com base na inspeção do pacote todo, quando aquilo ali não traz valor. Né? O valor está em endereçar os problemas. Oh, muito bom. Aí você toca num aspecto que muitas vezes surge quando a gente está conversando de IA, e é uma pergunta muito padrão para a gente na Pixforce, quando a gente fala de automação. Como você vê essa inovação, particularmente da inteligência artificial, combinada com a robótica e a questão do ser humano, seja na indústria, seja no emprego de maneira mais ampla? Isso é algo que lhe preocupa quando você pensa nas futuras gerações? Ou você vê isso mais como uma simbiose, que você até meio que já deu a dica, não, o ser humano validando uma inspeção? Como é que você vê isso aí no futuro próximo? É algo que os profissionais deveriam abraçar ou algo que eles deveriam estar preocupados e ver aí como um possível eliminador de posições de trabalho? Acho que os dois, né? É transformador. Vou te dar um exemplo. Na nossa empresa, a gente tem dois engenheiros que o trabalho deles era basicamente revisão de relatório offshore. Então o pessoal offshore vai lá, faz a inspeção, manda para a terra e esses dois engenheiros revisam para ter certeza que o relatório está dentro dos padrões de qualidade esperados por nós e pelo nosso cliente. E um desses engenheiros, ele resolveu criar uma automação, não é necessariamente um AI muito sofisticado, mas ele criou uma automação que faz a verificação automática desses relatórios de acordo com desvios pré-programados. E o trabalho que levava dois engenheiros full-time o mês todo para realizar, hoje é feito em 30 segundos. Nossa. Então, esses relatórios são feitos upload no sistema, roda essa programação, os 2 ou 3 relatórios que têm desvio, porque a grande maioria vem de forma correta. Os poucos que têm desvios são enviados para esses engenheiros para que eles revisem. Perfeito. Então, hoje a gente está desesperado para arrumar alguma coisa nova para esses dois engenheiros criativos fazerem, porque são mentes assim que nós precisamos, de adaptação. Uhum. Ninguém se forma em engenharia para poder ficar revisando relatório. Fato. Eu não conheço nenhum engenheiro que o sonho da vida dele é ficar revisando relatório. Ele quer fazer engenharia. Então, o AI pode ser um diferencial muito grande, que certamente vai eliminar umas posições de trabalho, mas vai criar tantas oportunidades novas que eu não consigo ver o mercado com AI sendo menor do que o mercado com AI. AI vai fazer uma expansão de todos os mercados em todas as categorias. Isso vai gerar mais empregos do que o necessário para acomodar o pessoal que vai provavelmente ficar obsoleto com essa tecnologia. Não, brilhante. E partilho assim muito dessa visão do Simão, até porque a gente vê isso em outras indústrias, né? Assim, se a gente for ir um pouco mais longe, o que aconteceu com a indústria automobilística e os cavalos. Claro que eliminou ali toda a função do cavalo na parte de transporte, mas a indústria automobilística não só democratizou a forma de transporte, né? Salvou ali centenas de horas por ano para cada ser humano, mas gera novas oportunidades e eu acho que, de fato, o ser humano pode mais. E aí você cita a questão do engenheiro quando está se formando. E você, Simão, tem uma trajetória que, em qualquer âmbito, seria considerado muito bem-sucedido e um brasileiro que está aí numa gigante multinacional, a Oceaneering. Você poderia nos falar um pouquinho aí da sua trajetória? Como que foi aí para você chegar aí numa posição como essa? Onde que você começa? E o que você viu aí como os principais
gatilhos para você conseguir ascender na carreira, para estar aí na ponta de uma indústria que é muito concorrida, não só no Brasil, mas globalmente? Quando eu faço uma reflexão sobre isso, eu certamente tive uma carreira não linear. Poucas coisas na vida são lineares, né? E eu consigo ver que algumas decisões, até arrojadas que eu tomei na minha vida, me colocaram hoje numa posição muito confortável, onde eu sou muito feliz com o trabalho que eu faço, trabalho numa empresa altamente reconhecida por desenvolvimento de tecnologia, bem aceita pelos clientes, bem aceita pelos funcionários, né? A gente tem um dos melhores índices a gente chama de attrition, né? Que é as pessoas que deixam a empresa. O nosso índice é baixíssimo. Fantástico. No Brasil e no mundo. E eu consigo ver, assim, por exemplo, né? Eu estava cursando a faculdade de engenharia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar em uma microempresa aqui no Rio. E aí, com o tempo, essa era uma empresa, era uma pessoa, empresa de uma pessoa. Né? Micro mesmo, né? Assim, micro, no sentido menor que isso, não haveria mais empresa. Era um amigo, né? E aí o conhecimento técnico dele, com a energia que eu trouxe, ajudou que a gente expandisse essa empresa rapidamente. Com pequenas inovações, o que levou em um dos casos, eu ajudar a Ocean Needing a sair de uma situação de downtime offshore. Olha. Então, a Ocean Needing teve um problema offshore, o equipamento estava parado no fundo, o ROV, o robô da Ocean Needing, e aí eu prestei um suporte técnico para eles, onde eles gostaram o suficiente do meu trabalho para poder me fazer um convite. Nessa época, eu era sócio da empresa, e todo mundo ao meu redor, assim, minha família sempre me apoiou, mas todas as pessoas que estavam ao redor de mim, em relação ao trabalho, falava assim, você está uma empresa, você é sócio de uma empresa, essa empresa está indo bem, está crescendo, você vai sair para voltar a ser funcionário? Eu vou. Porque naquele momento, o que eu tinha aprendido estava bem perto do teto. Sim. Então eu certamente tinha muito mais para aprender, mas o meu sentimento é que o que eu tinha aprendido naquele espaço já estava perto da saturação. E fazer o movimento de sair de uma empresa pequena naquele momento, por mais que eu fosse sócio, por mais que tivesse um prospecto para poder virar uma grande empresa no futuro, não era o que iria me satisfazer. E o conhecimento era. Então, fiz uma mudança ali para poder trabalhar em Macaé, para a Ocean Needing, como supervisor de suporte técnico. Então, eu assumi o departamento de suporte técnico em Macaé. E aí foi uma curva de aprendizado absurda, porque quando você sai de uma pequena empresa e entra numa empresa com 15 mil funcionários, a realidade é diferente. Né? E até dentro da Ocean Needing, eu sinto que nesse começo, vindo de uma pequena empresa, eu fazia muito mais do que uma pessoa que começou ali só naquela grande empresa. Porque na pequena empresa você tem que fazer de tudo. Fato. Você não vai só fazer uma coisa, você não vai só... Você tem aquela visão super ampla, né? Da parte tributária até a parte contratual, jurídica e por aí vai, né? E tem uma história interessante da minha primeira promoção no Ocean Needing, porque o meu gerente na época me deu a responsabilidade de fazer um relatório técnico sobre o equipamento. Aí fiz um relatório técnico, e aí eu sabia que esse cliente precisava que aquele equipamento fosse reparado. Então eu fui no almoxarifado, né, no supply chain, fui na contabilidade, peguei as informações de custo, montei uma proposta, e aí quando eu fui encontrar com o meu gerente, que esperava um relatório técnico, eu entreguei o relatório técnico e a proposta comercial pronta para sair. E aí ele não gostou muito da situação, porque ele me falou que aquele era o trabalho dele. E aí, mas ele, até numa mente aberta, me perguntou como é que eu tinha chegado àquela conclusão. Fantástico. Eu expliquei todos os passos. E aí aquela proposta foi para o cliente, foi aceita. Foi a sua proposta e não a proposta do seu chefe já. Mas porque eu tive a disciplina de conversar com as outras pessoas, né? Tem que ter responsabilidade. Claro. Entender o departamento fiscal, questão tributária, entender o departamento comercial, o que precisava ser feito. Mas foi um pouco mais de risco que eu assumi como responsável pelo departamento técnico. Porém, em algumas poucas semanas, eu virei gerente de projeto. Porque aí aquilo ali passou a ser o meu escopo. Eu continuei fazendo o meu escopo antigo, tá? Só que foi adicionado ao meu escopo. Às vezes uma ilusão das pessoas que acham que quem está em cima você não faz nada, né? O contrário, né? Faz muito, muito mais, porque tem que fazer um pouquinho de cada coisa. E normalmente as coisas mais desafiadoras, né? Chegam os problemas, os desafios, as coisas da rotina não sobem tanto. E hoje, como é que está o Oceaneering no Brasil, Simão? Assim, a gente está falando aí de centenas, milhares de funcionários no Brasil. Como é que vocês estão hoje em termos de tração no mercado? Você poderia só nos dar uma pincelada mais ampla? E você mencionou aí alguns números grandiosos com relação ao Oceaneering global. Como é que se compara também aí o Brasil com relação aí à empresa de maneira mais ampla? O Brasil hoje está numa posição boa, né? O mercado ajudou ao longo dos últimos anos a ter uma recuperação geral da indústria local, e isso fez com que a gente tivesse um crescimento regional significativo também. Né? Nós temos hoje aproximadamente 1.500 funcionários no Brasil,
Desses 1.500, aproximadamente 800 são de background técnico ou operadores de máquina. Fantástico. E temos um grupo de aproximadamente 100 engenheiros. Desses 100, 20 são dedicados ao desenvolvimento de novas tecnologias aqui no Brasil, através dos projetos que a gente citou antes. E eu diria que a gente está numa posição bem interessante de balanço de market share, de qualidade de mão de obra, desenvolvimento de pessoas, oportunidade para as pessoas, atendimento ao cliente. A gente está em um momento muito bem sincronizado da organização. E o Brasil, assim como outras grandes bases, né, como Angola, como Noruega, o Brasil tem uma relevância muito importante junto ao nosso corporativo e é bem proporcional à posição da indústria, né? A Petrobras é um gigante aqui que fomenta muito a parte subsea. Sim. A Oceaneering tem no nome o subsea, que é do Ocean. Então eu vejo a gente está muito bem posicionado hoje para continuar entregando e para continuar crescendo ao longo dos próximos meses e anos. Não, brilhante. E uma das coisas, né? A gente fala, né? Em inglês tem a expressão voar abaixo do radar, quando é uma empresa que as pessoas, ou alguma coisa que as pessoas não conhecem, mas está presente lá. Eu acho que a Oceaneering, em alguns aspectos, é um exemplo disso. A gente sabe dos clientes de vocês, que são só os gigantes, né? As grandes operadoras, as grandes empresas, mundo afora, que fazem uso do serviço de vocês. Mas você poderia falar um pouquinho do desafio da inovação em si, assim, porque aí voltando um pouquinho, né? Você falou de um time ligado a isso. Até que ponto, na hora que você está buscando inovar, é algo que se faria no Brasil versus fazer fora? Existe um aspecto, não, vamos testar essa tecnologia num mercado mais consolidado, ou o contrário, vamos fazer isso no mercado que é menos consolidado, onde é mais fácil? Existe alguma variação na hora que vocês na Oceaneering estão tomando uma decisão? Você como Country Manager Brasil, né, que eles falam, não, passe isso para o Simão, que o time dele vai fazer, ou é assim, não, primeiro vamos passar por um departamento global e depois segue para o Brasil? Como é que é feito aí um pouquinho dessa, eu não quero dizer burocracia, que tem uma conotação ruim, mas esse procedimento de decidir como fazer e qual o grau de risco que vocês estão dispostos a abraçar em um determinado momento, e se estão, né, pensando aí que muitas vezes vocês estão trabalhando já na operação, não é um campo de teste, é uma operação que não pode parar. Eu diria que a resposta para a sua pergunta é multidimensional, porque a gente tem uma vantagem muito grande de ser uma empresa global. Então temos uma presença muito forte nos Estados Unidos, uma presença muito forte na Noruega, no Reino Unido, na África, no West África, ali, em Angola principalmente, Brasil, Guiana, Índia, na Ásia, em alguns lugares. Então, quando a gente fala do desenvolvimento de tecnologia, algumas coisas vêm à mente. Por exemplo, qual é o local do mundo onde eu tenho conhecimento técnico para poder acelerar esse desenvolvimento? Outro ponto, onde eu tenho a habilidade de desenvolver essa tecnologia em um custo competitivo? Porque a gente não faz desenvolvimento tecnológico porque é divertido. A gente faz desenvolvimento tecnológico porque a gente vai ganhar dinheiro em algum momento. Então, onde tem as pessoas, onde está o dinheiro e onde, de repente, o custo é mais competitivo, né? Onde tem a habilidade de investimento. O legal é que eu acho que o Brasil cai muito bem nessa interseção desses três pontos. Então, apesar disso, a gente ainda não desenvolve muita tecnologia no Brasil por conta dos entraves da burocracia para o acesso a esse fundo tecnológico. Então, em alguns casos, quando a gente olha nesse tripé, o ponto de onde está o recurso financeiro é internacional. Isso acaba atraindo alguns projetos para fora. Em geral, a decisão é feita assim, qual é o melhor lugar do mundo para desenvolver isso? Perfeito. Onde tem os clientes para dar o apoio para isso? Assim, muita coisa da parte de automação submarina, automação dos veículos submarinos, inteligência dos veículos submarinos, é feita na Noruega. Porque tem uma empresa na indústria, que é a Equinor, que fomenta fortemente esse tipo de desafio, de desenvolvimento. Então, a gente tem um robô inteligente submarino, que foi desenvolvido entre Estados Unidos e Noruega, mas muito por apoio da Noruega. E aí, para um fato interessante, e aí a Noruega não foi o primeiro país a adotar a tecnologia. Ajudou no desenvolvimento, muitas ideias, mas o primeiro país que adotou a tecnologia de forma compromissada foi os Estados Unidos, através de um contrato militar que a gente publicou recentemente num press release, por conta de tudo que está acontecendo no mundo. Então a gente desenvolveu tecnologia para óleo e gás, porém o pessoal do governo americano viu uma oportunidade para usar essa tecnologia em contratos militares. Na área da defesa. E, de novo, é a tecnologia que poderia ser feita no Brasil, a gente tem o conhecimento técnico aqui, porém a parte financeira, que é o fundo da ANP,
Uhum. estava travado para esse tipo de investimento. Mas um concorrente nosso soube navegar as organizações do Brasil e conseguiu desenvolver um veículo muito parecido, equivalente, aqui no Brasil, com a ajuda da Petrobras e da Shell. Então, a oportunidade está em todos os lugares. Mas é importante Perfeito. entender onde é que estão os cérebros, onde é que está o dinheiro, onde é que está a oportunidade. Perfeito. Eu acho que esse é uma das coisas que muita gente, às vezes, fora da indústria, não percebe, mas que é essencial. Que não basta haver o capital, não basta só ter um incentivo. Se tiver outros entraves, ou se tiver falta, por exemplo, de mão de obra qualificada, de talento para fazer o desenvolvimento, não vai ter essa atração, essa possibilidade de ir adiante. Então, eu acho que é uma resposta aí muito completa que eu acho que vale a pena ser bem analisada, não só pelos empreendedores e pessoas que trabalham e adotam inovação, mas também pelas pessoas no governo, nas agências reguladoras que podem e devem facilitar. E eu acho que a gente abriu a conversa falando um pouquinho disso, acho que você colocou muito bem, e a gente sabe que, para o mérito da ANP, eles estão sempre muito dispostos a trabalhar com a indústria para melhorar a forma que as coisas estão sendo feitas, né? Então não é assim que a gente faz, tem 10 anos, então vai continuar sendo feito assim. Estão sempre mudando, sempre flexibilizando para aumentar a eficiência. Eu acho que essa é bem a direção que você colocou. Por fim, uma pergunta já um pouquinho de cunho pessoal para alguém que trabalha muito aí nessa parte de tecnologia. Alguma leitura, algum livro, algum seriado que você tenha visto recentemente aí que chama a atenção, que você acha não diretamente de óleo e gás, né? Mas eu sei que a gente sempre tem, por exemplo, na PixForce, dentro dos nossos PixWizards, dos nossos profissionais, muito debate em torno de qual que é o melhor ficção científica do ano, o melhor livro, melhor trilogia. Você tem algum aí favorito que você destacaria, que seja do ligado ou não à tecnologia, que ele vem à mente? Eu não tenho, e eu vou te dar uma resposta diferente para a mesma pergunta. Porque quando a gente fala de desenvolvimento de tecnologia, a gente fica muito focado no que é divertido, né? No que é legal. Eu vejo muita gente desenvolvendo a solução primeiro para procurar um problema depois. Isso é característico da nossa indústria. Assim, ao longo dos 20 anos que eu tenho de Oceaneering acessando as grandes empresas, né? Porque antes disso, como pequena empresa, acessava só os prestadores de serviço. Eu consigo ver que inúmeros operadores, no Brasil e no mundo, desenvolveram tecnologias que não servem para nada. Tem inúmeros papers nas universidades de hoje que foram financiados pelo Fundo de Investimento aqui no Brasil que não servem para nada. Serviram para a graduação de um doutor, o que é ótimo, mérito nosso, porém tem zero de aplicação prática comercial. Então, eu acho que é muito importante o pessoal que está pensando em tecnologia, independente se é uma pessoa que está na faculdade ainda, está na escola, ou está trabalhando para um operador ou para um prestador de serviço, a primeira reflexão é assim: qual o problema que eu estou tentando resolver? E aí, com base nisso, construir o seu case de desenvolvimento de solução na eliminação de um problema que vai gerar valor para a indústria. Tem que ser o foco principal. Identifica o problema, tecnologia para poder gerar valor. A gente tem alguns exemplos disso no Brasil na parte de inspeção submarina. Sim. É uma coisa crítica da nossa indústria por conta do tamanho do portfólio brasileiro de equipamentos submarinos. E se você pensar que essa indústria subsea no Brasil já existe há 30 anos, mais do que isso, as primeiras plataformas mais antigas lá, né? A primeira operação da Oceaneering no Brasil foi nos anos 70, subsea. Água profunda, eu diria que uns 20 ou 30 anos, mas água rasa, bem menos que isso. É assustador ver quão poucas empresas, como a Oceaneering, fornecem soluções para inspeção submarina. Então, do nosso lado, assim, a gente sabe que é um problema da indústria, a gente vai investir ali para poder acelerar. Mas a gente precisa, principalmente, que as pessoas que estão desenvolvendo tecnologias, até para que a gente possa adotar, empresas como de vocês, foquem em entender o problema do cliente para depois desenvolver a solução. E não desenvolver a solução porque é divertida, porque é algo criativo que o engenheiro quer fazer ou o designer ouviu num filme de ficção científica, então vamos trazer isso, porque se não tem um benefício econômico, não tem um ganho, não adianta ser bonitinho e divertido, não vai ter valor prático. Eu acho que é particularmente um bom jeito da gente encerrar sabendo aí dessa trajetória do Simão antes da Oceaneering, como empreendedor, estava trabalhando numa microempresa que prestou serviço para uma gigante, e aí a gente vê o início de uma trajetória que vai muito além. Então, Simão, muitíssimo obrigado aí pelo tempo, por partilhar um pouquinho aí da sua carreira, da sua visão. Valeu mesmo. Obrigado, Renato. Obrigado, gente.